Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Louvado seja o eterno nosso Deus por tão aventurada oportunidade de estarmos aqui louvando, exaltando a Ele mais e mais. Então, vamos para mais uma reflexão no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia, muito obrigado pela sua audiência e saúdo a você, Pai seja contigo, Shalom, amém, como se diz no hebraico. Então vamos que vamos. Hoje nós continuamos a nossa série, sobre os 10 mandamentos, ou decálogo. Então nós observamos dessa forma, e nós vamos para o que? O último mandamento, que é o 10º mandamento. O 10º mandamento da lei de Deus, que é: não cobiçarás. Muito importante você entender esse mandamento. Você entendeu o que significa cobiça? É o que nós vamos aprender nesse abençoado programa. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos que vamos aprendendo. Vou pegar aqui Êxodo capítulo 20 e o versículo 17. Vou ler aqui na versão KJA, King James atualizada. Diz aqui o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Então a gente não pode cobiçar nada do próximo. Mas o que seria cobiçar? Você entende? O que seria o que? Cobiçar. O que viria a ser isso? Então vamos para o nosso dicionário. Nosso dicionário aqui, vamos aqui recorrer ao Google. Então, muito importante você entender sobre o que significa cobiça. Então já passou pela sua mente, você já tem algo esclarecido. Amém. Vamos que vamos aqui. De acordo com a cobiça, é um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honra, ambição, avidez, concupiscência. Amém. Então, muito importante a gente entender. Então, a gente recorre aqui ao dicionário online de português, que nos dá um bom entendimento. Então, diz mais aqui o que significa: desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias e etc. Ambição. A cobiça pode acabar com algumas amizades. Vontade intensa de conseguir algo, obstinação. Amém. Então nós observamos o que é a cobiça. É um desejo de possuir alguma coisa. E o que seria o que? Conforme aqui, é um desejo imoderado. Então a pessoa querer algo do próximo, desejar algo do próximo para que venha a ser seu. Nós observamos ali que aproxima-se do furto. Então já o furto é a pessoa pegar algo de alguém para si. Então, mas a cobiça já é o desejo, ou seja, o furto vem através do quê? Vem através do desejo. Então, muito importante você observar aqui o emaranhado, bem interessante. Então, vamos que vamos, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a casa. Então, o que é cobiçar a casa? A pessoa passar a desejar a casa do próximo, com que aquela casa seja sua. Ou seja, é pecado a pessoa considerar a casa do próximo bonita. Você tem uma casa muito bonita
Então, assim, eu também, assim, um dia eu quero conseguir uma condição melhor, comprar a minha casa, minha própria casa. Isso não é cobiça, que a pessoa diz, eu quero conseguir a minha própria casa, eu quero trabalhar para conseguir a minha casa. Então a pessoa vê um exemplo ali, uma pessoa trabalhou, conseguiu a própria casa, então ali é um exemplo. Mas a pessoa desejar a casa da pessoa, a pessoa dizer, se aquela casa fosse minha, e a pessoa dissesse isso, assim já começa a tramar. Então, assim, aquela casa ali pode ser minha, eu posso conseguir de alguma forma. Então, nós observamos pessoas dessa forma, principalmente quando diz respeito a alguma herança, a pessoa já querer se apropriar já antes do tempo, ou querer mesmo se apropriar daquilo que também não é seu, querer mais do que é seu, e também é algo errado. E diz mais, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então nós observamos aqui, existe a cobiça, ou seja, observamos o 7º mandamento que nós estudamos bem. Então você já deve ter observado o seguinte, que esse mandamento ele leva aos outros, ou seja, o 10º mandamento é o último mandamento, mas é através, ou seja, a primeira transgressão que vem, nós observamos que é o mandamento, não cobiçarás. Para alguém adulterar, primeiro ele cobiçou, ou seja, desejou de maneira inapropriada. É dessa forma. Ou seja, para alguém furtar, ele tem que cobiçar primeiro. Para alguém adulterar, tem que cobiçar primeiro. Então nós observamos aqui, entrando os outros mandamentos, e diz mais, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, antes do adultério vem o que? A cobiça, e a cobiça é pecado. Então, assim, geralmente as pessoas não consideram a cobiça como pecado. A pessoa diz, não, apenas desejei, mas eu não cometi o ato. Mas para Deus é pecado. Ou seja, se a pessoa tem um desejo de furtar algo, é pecado. É pecado. Então a pessoa, ou seja, desejos mal vêm em nós, vem sim. Ou seja, alguém cobiçar a mulher do próximo, pode acontecer, pode. Mas a pessoa, no momento que vir um pensamento, tomar já o cuidado, vigiar e assim ir para a linha novamente, porque é pecado. A pessoa pode alimentar o mal, e quando alimenta o mal ele se torna forte. Então nós observamos casos de adultério que não é ali somente uma vez. A pessoa alimentou por algum tempo, a pessoa cobiçou, alimentou este sentimento de cobiça, começou a fazer trama, articular, então idealizar ali todo o cenário, e aconteceu de cometer o ato de adultério. Então a cobiça é um mandamento que nós devemos tomar muito cuidado. O próprio Eterno, Deus de Israel, que é bendito e santo, ele orienta, diz mais, amém? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Lendo aqui na versão BS, que é a Bíblia Sagrada. Então não pode cobiçar nada do próximo. Muito importante de entender isso. Amém. Então, muito importante nós observarmos que a cobiça ela está em ligação com a concupiscência. Nós observamos o nosso irmão Saulo de Tarso, ou o nosso irmão Paulo, assim o nome dele de forma romana, Saulo de Tarso, o seu nome, como ele era conhecido, vem de Shaul, e dessa forma nós observamos Paulo, como ele era conhecido. Nós observamos Romanos 7:7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Amém? Ou seja, nós observamos aqui a questão, porque diante da exposição de nosso amado irmão Paulo, poderia vir assim a pergunta, e ele mesmo já questionou aqui, adiantou. Amém? Será que a lei é pecado?
Então ele assim, a lei ela faz isso, a lei ela condena, a lei ela mostra o pecado. Ele diz assim, é a lei pecado? De modo nenhum, a lei não é pecado. Então assim, a pessoa pode dizer, então se a lei ela mostra o pecado, era bom que não existisse lei, assim não existiria pecado. Então não é bem assim. Não é bem assim porque vamos observar, ou seja, no tempo da nossa ignorância. A Escritura fala de ignorância. O que é ignorância? Ignorância é quando a pessoa não tem consciência do que faz. Ou seja, a pessoa transgride os mandamentos e não sabe. Mas por ignorância, não é por causa que sabe, rebeldia é diferente. E nós observamos, se não tivesse lei, as pessoas pecariam e elas não saberiam. E Deus não poderia julgar essas pessoas, porque não tem lei. Ou seja, será que seria bom? Então, por exemplo, não matarás. Alguém matava e não tinha nada a ver, porque não tinha lei. Nós observamos que os homens mesmo, eles criam leis. Nós observamos que no nosso Brasil tem o que? O Código Penal. O Código Penal que vai ali estipular as penas, tanto o tempo de pena para tal crime, vai assim. Ou seja, o ser humano tem a necessidade de lei. Ou seja, a lei ela é importante. Alguém cometeu um mal, como é que essa pessoa vai ser julgada? Então, pela lei. Então, o ser humano, o Brasil tem lei. Deus, ele também tem lei. E a lei de Deus é maior que a lei dos homens, para que você assim entenda. Amém. Então vamos entender aqui, como eu citei, agora vamos fundamentando. Nós temos Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você entendeu? Quem cobiça já comete adultério. Então, se alguém, nós observamos, a pessoa transgride 2 mandamentos. A pessoa, quando vai cobiçar, já transgride o mandamento, não adulterarás. Então, infelizmente, essa é a realidade. Nós observamos a tristeza. Nós observamos Jeremias 5:8, a situação aqui do filhos de Israel, principalmente Judá. Como diz, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Você entendeu? Então que não é de hoje que existe isso, a pessoa rinchar para a mulher do próximo. Então nós observamos aqui, será que eram cavalos? Então eram sim, cavalos sem entendimento. Então nós observamos que eles rinchavam. Ou seja, o que é rinchar, hoje mesmo paquerar, dar cantadas para a mulher do próximo. Infelizmente existia isso. E nós observamos também a situação aqui. Então nós observamos a maldade que havia. Nós observamos as escrituras sempre nos orientar. Nós temos Miqueias 2:2 que diz: e cobiçam campos e os arrebatam, e casa e as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Entrando aqui a cobiça, algo muito errado. E nós temos mais o seguinte, Lucas 12:15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém. A avareza. O que é avareza? Então aqui em simples palavra, é o amor doentio ao dinheiro. Então é o apego, a pessoa ser apegada ao dinheiro de uma forma mesmo principal. A pessoa colocar o dinheiro acima de tudo. Colocar o dinheiro como coisa principal. E isso é errado. O dinheiro, nós podemos ter dinheiro? Podemos. Para atender às nossas necessidades nesse mundo, porque o comércio ele gira em torno do dinheiro, então nós precisamos, mas em primeiro lugar deve vir o que? O reino de Deus. Mateus 6:33. Amém, muito importante. Nós temos também aqui mais da palavra que ela venha estar. Nós temos Efésios 5:3.
mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Então, entrando aqui, não cobiçar a mulher do próximo, que trata-se de prostituição. Não cobiçar a mulher do próximo, trata-se ali. A pessoa cobiçar a mulher do próximo trata-se de impureza. Cobiçar a mulher do próximo trata de prostituição, avareza, o amor doentio ao dinheiro. E o que mais a Escritura nos ensina? Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Você prestou atenção que nós, servos de Deus, não devemos ter o que? Essas coisas entre nós. Então nós vamos citar aqui a impureza, apetite desordenado. Então a pessoa não se satisfazer. Então nosso apetite ele deve ser o que? Regrado. Então nosso desejo, nós devemos ter uma regra em todas as coisas. Senão nós vamos cair o que? Dentro do poço e morrer. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós também temos Hebreus 13,5, um bom conselho. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele te disse, não te deixarei nem te desampararei. Amém. Deus é fiel, de fato, Deus é fiel. Então nós não podemos cobiçar nada de ninguém. Nós devemos estar o quê? Satisfeito com o que nós temos. De fato, nós devemos ser satisfeitos. Ou seja, a cobiça é um pecado. A pessoa, conforme está escrito em Eclesiastes, aquele que ama a renda nunca se satisfaz. Ou seja, quem quer as coisas dos outros, se a pessoa consegue, sempre vai ter aquele vício de querer as coisas, porque a vida ela não consiste em bens materiais. Se a pessoa procurar a felicidade em bens materiais, nunca vai encontrar. Porque quando a pessoa alcança algum bem material, por a pessoa ter alcançado, vem já o que? O ócio. Então vem o ócio e deseja ter mais. Então, a partir do momento que a pessoa tem, a pessoa não deixa de desejar. Passa a desejar, então a vida, ela é esse paradoxo. Mas nós observamos que tem coisas fundamentais que a palavra de Deus nos ensina, é nós sermos gratos com o que nós temos. Grave bem. Então nós devemos ser gratos com o que nós temos, porque se nós desejarmos as coisas, desejarmos mais e mais, nós nunca vamos ser felizes, porque sempre vamos desejar, sempre algo não vai nos satisfazer, sempre nós vamos observar que é uma falta de algo. Então vamos observar, mas nós devemos ser gratos com o que temos, gratos pela comida então que nós temos, ou seja, em relação ao almoço de hoje, você ser grato, você não dizer hoje eu poderia ter comido isso, hoje eu poderia ter comido aquilo, você não deve dizer isso, você deve agradecer pela comida que você teve hoje. Então sempre ser grato é a melhor coisa que existe, amém, graças a Deus. Nós observamos aqui o primeiro pecado, algo muito triste, Gênesis 3,6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, amém, 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 amém. Então, graças a Deus, muito importante nós entendermos essa palavra abençoada. Eva ali, ela cobiçou aquela árvore. Ela cobiçou e comeu. Deu ao seu marido e ele comeu. Infelizmente existiu isso que nós observamos. Nós temos que ter cuidado com a cobiça. Nós observamos também em Gênesis 14, 23, uma lição muito importante para nós. E juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Amém. Nós observamos Abrão, um grande servo de Deus, que o rei ali lhe ofereceu riqueza por ele ter liberto
e dessa forma ter ali com os seus servos, ter defendido o lugar, e ele ofereceu riqueza para ele, mas Abrão não aceitou, porque ele sabia que esse rei poderia dizer que enriqueceu a ele. E observamos que Abrão desejava que a glória fosse para Deus. Então ele tinha fé, ele não cobiçou. Então tem pessoas que pensam que deixar de receber algo, ou seja, vamos colocar aqui uma herança a pessoa pensa que deixar de receber aquela herança vai faltar, vai perder uma oportunidade. Pode até ser, mas também a pessoa tem que analisar o contexto, porque a pessoa pode receber uma herança, mas fazer uma confusão, a pessoa perder a paz. Então ali a pessoa perder a paz, perder a comunhão. Então será que é bom isso? Com certeza nada material é melhor do que a nossa paz. Então nós podemos até perder, mas com justiça Deus nos abençoa. Então o homem justo, ele sempre é abençoado. Deus abençoa, Deus abre as portas. Então Deus usa pessoas para ajudar. Então creia. Então, graças ao eterno nosso Deus, eu observo a palavra do nosso Pai e foco em fazer o que é certo. Porque o que é certo sempre andará conosco. Nós fazemos o que é certo, a justiça anda conosco e assim somos muito abençoados. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, nós temos aqui Salmos 10:3. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Então, gloria-se o desejo que da alma. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo com que nós pensamos. Nós temos Salmo 119:36. Inclina o meu coração a teu testemunhos e não a cobiça. Amém. Então, muito importante. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração. Amém. Então, muito importante. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua sintonia. E Deus abençoe você a cada dia. Abençoe você mais e mais. No nome santo de Jesus, encerramos mais essa série. Mais a série abençoada. Eu sou muito grato. E vamos começar uma nova para a honra e glória do nosso Deus. Então continue muito bem sintonizado na palavra do Senhor. E a minha saudação, paz seja convosco. Do Brasil para o mundo. Rádio Encontro com Deus. Rádio Encontro com Deus, a sua web rádio. Aqui seu coração bate mais forte